Para falar também sobre o São Paulo, que desperdiçou um caminhão de dinheiro nos últimos meses. Vou falar sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de começar, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo tem desperdiçado um caminhão de dinheiro, logo o tricolor que passa por enormes dificuldades financeiras. Bora explicar. Com as demissões em 2 meses de Hernan Crespo e Roger Machado, São Paulo desembolsou mais de 6 milhões de reais graças a multas rescisórias. Foram 2 milhões e 400 mil com o Roger Machado e o restante em pagamento para o Crespo. Acontece que a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude da segunda divisão custou mais 3 milhões de reais. Esse era o prêmio prometido pela CBF para todas as equipes que alcançassem as oitavas de final. O fato de não jogar como mandante nas oitavas no Morumbis também vai tirar do São Paulo a chance de faturar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais livres de impostos. Para completar, o salário do novo técnico, Dorival Júnior, e de seus auxiliares vai sair na casa dos 2 milhões de reais por mês. É de longe o maior salário já pago pelo São Paulo a um treinador desde a fundação do clube, e inclusive bem mais do que os vencimentos dos seus antecessores. O Crespo e seus auxiliares custavam 1 milhão de reais mensais, Roger Machado e sua comissão técnica saíam por 800 mil. É por essas e outras que o São Paulo já adiantou 1 bilhão e 400 milhões de reais em recebíveis, que vieram de acordos com o banco, FIDIC, patrocinadores, receitas comerciais, entre outras. E o São Paulo foi abandonado pela torcida. Sim, no empate 1-1 contra o Milionários, na noite dessa terça-feira, só 15.656 torcedores estiveram na Casa Tricolor. O pior público do São Paulo na temporada, superando os 16.984 torcedores que haviam ido para o jogo contra o São Bernardo no Paulistão. A renda dessa terça-feira de 687 mil reais. E o abandono do torcedor tem tudo a ver com o atual momento do time. Nem a estreia de Dorival Júnior serviu como motivação. E pior, o São Paulo só empatou com o Milionários 1-1, fez um grande primeiro tempo, chegou a abrir 1-0 com o gol do Luciano, criou oportunidades para fazer 2-0 e não converteu. Com uma pichotada do Dória no segundo tempo, o Milionários empatou e o mesmo Dória ainda fez pênalti no adversário. Para a sorte do São Paulo, Milionários desperdiçou sua cobrança, senão a classificação do São Paulo para a próxima fase da Sul-Americana estaria muito ameaçada. O tricolor se manteve na primeira colocação do grupo com 9 pontos, o Milionários tem 8 e o O'Higgins tem 7. Só que o O'Higgins pega o lanterna Boston River, que ainda não pontuou. O jogo acontece no Uruguai nessa quarta-feira. Se o O'Higgins vencer, vai a 10 e ultrapassa o São Paulo. Tricolor vai correr o risco de passar como segundo colocado do grupo, o que impediria que o São Paulo fosse direto para o mata-mata. Dessa maneira, o São Paulo teria de disputar contra um terceiro colocado da Libertadores da América uma repescagem. Quero fechar esse vídeo para falar sobre mais um castigo para Arboleda. Zagueiro que aos 34 anos de idade segue se comportando como um juvenil. Depois de ser multado em 1 mês do seu salário pelo São Paulo, ele perdeu cerca de 1 milhão de reais com aquela ida sem explicações para o Equador, e de voltar para o tricolor para não ser utilizado no time principal, o Arboleda também deve desperdiçar a chance de participar da Copa do Mundo. Seleção equatoriana ainda não divulgou a lista final de convocados, mas nesse momento tudo indica que o Arboleda não será relacionado. Também por conta do seu comportamento. O cara que ficou 1 mês desaparecido, sem dar notícias e sem jogar, e que depois se reapresenta e não é utilizado, acabou perdendo status. Com a lembrança de que o Arboleda já foi titular e peça super importante da seleção equatoriana, que vai disputar o Mundial, mas não deve ter o atleta. Só para completar o noticiário do São Paulo, Botafogo e Tricolor se acertaram em relação à utilização de Arthur e Ferrarese. O atacante do Botafogo, o Arthur, está emprestado ao São Paulo, e o zagueiro do Tricolor, o Ferrarese, está emprestado ao Botafogo. Para jogarem no fim de semana, no duelo entre São Paulo e Botafogo, eles precisariam que os seus clubes pagassem multas. Como há esse acordo entre as partes e a negociação em conjunto, decidiu-se por abrir mão do pagamento das multas, e Arthur e Ferrarese vão poder defender os clubes para os quais estão emprestados. Bom, vamos lá, deixa eu pegar qual que é a próxima pergunta para vocês. Silmar Lima. Boa noite, Nicola. E Tricolor, só notícia ruim? Silmar, cara, ontem um empate com o Milionários foi bastante frustrante, né? Pior
presença de público do São Paulo na temporada. Foram 15 mil pessoas, até o torcedor do São Paulo parece estar meio que largando, o que é triste pra caramba, né? Peraí. Tô só falando com uma fonte aqui, ó. Pô, tendo alguma novidade aqui, eu já conto para vocês. Peraí. Agora sim. Deixa eu pegar a próxima pergunta por aqui. O canal do Nicola, essa aqui era a mensagem que eu estava mostrando para vocês, do link para fazer o cadastro, né? Alexandre Souza, reforços no São Paulo, Nicola. Tem alguém no radar? O São Paulo deve fazer 4 contratações na metade do ano, tá? E o fato de o Arboleda não ter sido reintegrado é mais um indício de que zagueiro faz parte da lista de reforços. Deixa eu só acrescentar com uma informação do Arboleda. Existe uma percepção no São Paulo de que o Arboleda não será convocado para a Copa do Mundo. E aí, mais uma forma de mostrar que aquele comportamento absolutamente indisciplinado, absolutamente pouco profissional do Arboleda vai ter um custo muito caro. Logo de cara ele foi multado em 1 mês do salário, ele perdeu 1 mês do salário, ou seja, perdeu cerca de R$1 milhão. Quando voltou, foi afastado do elenco e vai seguir treinando em separado, e agora essa possibilidade real de não disputar a Copa do Mundo pela seleção do Equador. O Éder Chacon, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre BYD no Tricolor? Éder, é bom que você tenha calma em relação a esse negócio. E aí, só para explicar, essa negociação entre BYD e São Paulo existe desde o ano passado, mas nesse momento não há nem diretor de marketing no São Paulo. O Eduardo Toni pediu demissão do cargo depois que começaram a especular que ele estava fazendo coisa errada na comissão, quando na verdade o pagamento da comissão do contrato da Unimed era de 10%, como é de praxe no clube. E aí a política fez com que ele pedisse as contas. O cara pediu para ir embora, e ainda não há um novo diretor de marketing do São Paulo. Foram vários os nomes especulados, o último deles do Toninho Correia, que não deu certo. Já haviam falado no diretor de marketing no Bahia, que também não avançou. Então, sem o diretor de marketing, é difícil imaginar que possa haver qualquer avanço. Contrato com a Mondelez, que é a dona do BIS, só se encerra em dezembro, enquanto isso, o São Paulo tem R$25 milhões garantidos com a Mondelez. Só para completar sobre o São Paulo, e eu contei com exclusividade nessa semana, que o São Paulo fechou 2 acordos já aprovados pelo Conselho Deliberativo, que podem colocar nos cofres do clube, nos próximos 5 anos, R$100 milhões. São até 75 milhões com a Unimed e são até 25 milhões com a GSM. A Unimed vai ser patrocinadora no uniforme do São Paulo. O acordo inicial é de 3 anos e 45 milhões, mas há a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, que totalizariam 75 milhões, são R$15 milhões por ano. Já a GSM passa a ser a nova parceira do São Paulo com comidas e bebidas, tá? Então você vai a um show ou você vai a um jogo lá no Morumbis e a empresa que vai cuidar dessa parte é a GSM. São R$15 milhões garantidos nesse contrato de 5 anos e a expectativa muito factível de faturar outros R$10 milhões com o passar do tempo. Então, cerca de 100 milhões devem cair nos cofres do São Paulo. Esqueci de fazer uma lembrança importante. Pintou superchat, a gente para na hora que a gente está fazendo para responder, tá? Então, se você quiser ter sua pergunta lida de forma preferencial, mande o superchat. Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aqui com mais uma informação, mais um giro de notícias importantes, exclusivos do Tricolor Paulista. Desde já peço seu like, peço sua humilde opinião, deixe no comentário sua opinião sobre o que está sendo falado, né? Porque nesta quinta-feira, dia 21 de maio, né? Quase acabando o mês. Enfim, deixe no comentário o seu palpite da sua opinião. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. A gente encerra nossa edição desse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.